E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Hoje eu vou te apresentar alguns argumentos coringas para você não se perder quando você estiver produzindo seu texto, né, sua redação. A gente sabe que tem muita gente que tem dificuldade em redação, que não sabe principalmente argumentar, não sabe desenvolver esse raciocínio. Então aqui nesse vídeo hoje eu vou te dar alguns macetes, algumas dicas estratégicas que eu apliquei e que agora eu vou te passar para que você também não tenha problema quando estiver produzindo redação, né? São argumentos coringas que encaixam qualquer tema de redação e eu espero que vocês usem, né, quando estiver produzindo a redação de vocês também. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha o vídeo com os amigos. Tá saindo vídeo novo toda semana aqui no canal, às 19 horas. Let's bora! Bom galera, então é o seguinte, eu tenho até uns materiais de estudo que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, que relacionam, né, com esses argumentos coringas que eu uso nas minhas redações, e aí eu vou te dar também para vocês usarem. Mas por que isso? Por que um argumento coringa? Antes eu não tinha acesso a isso, muitas pessoas não falavam disso, na verdade, quase ninguém falava disso. E eu comecei a encontrar esses argumentos coringas justamente para facilitar quando eu estivesse produzindo redação, porque eu tinha muita dificuldade em desenvolver meu raciocínio, né? Quem me acompanha aqui no canal há bastante tempo sabe disso. Eu nunca fui bom em redação, sempre tive dificuldade. Quando vinha um tema, por mais que eu soubesse do tema, eu não conseguia, tirar, né, da mente o que eu estava pensando e colocar no papel. E principalmente organizar as minhas ideias. Então eu tinha muita dificuldade. E mais ainda quando eu não sabia de um tema, né? Porque eu não sabia o que argumentar, eu não sabia como explicar o tema, não sabia usar exemplos, né? Explicações. Então, assim, tudo isso me atrapalhava e minha nota em redação acabava descendo, né? Então, era muito difícil para mim. Então, foi por isso que eu decidi, né, ir atrás de argumentos coringas. Eu encontrei, na verdade, e aí eu comecei a aplicar e vi que os meus resultados estavam melhorando muito. Não só em redação, mas nas outras áreas também. Por que isso? Né? Porque eu não perdia tempo pensando em como argumentar. Eu já tinha um argumento certo, então eu agilizava, ganhava tempo na hora da prova e, consequentemente, eu já conseguia resolver as outras questões da prova, né? Porque a gente sabe que no simulado, principalmente no Enem, né, e outros vestibulares também, a gente não tem só a redação, a gente tem outras questões para fazer também. Então isso acabou me ajudando em tudo, né, no contexto geral. E isso é ótimo, pelo menos foi bom para mim. Tem gente que não gosta de argumento coringa, tudo bem também, mas foi uma coisa que funcionou para mim e por isso que eu estou compartilhando para você. Caso você queira aplicar também, tá aí as dicas, né? O primeiro argumento coringa é alienação. Eu comecei a usar, acho que foi em 2020, no Enem de 2020, e aí depois eu usei em 2021, 2022 também. Eu vou colocar aqui na tela um exemplo, né, de como usar alienação na redação, e aí depois eu falo do porquê dessa alienação, né? Porque a alienação é um ótimo argumento coringa. Então vamos lá. Esse daqui eu usei, se eu não me engano, foi no Enem 2022 que eu usei. O jurista Roberto Lira, em sua obra O que é Direito, classifica que as ideologias jurídicas significam a tradução da realidade de modo deformado, sobretudo quando abordam questões de políticas públicas e morais. Desse modo, entende-se que, mesmo com todo aparato legislativo, essa falsa ideia de que o povo tem seus direitos assegurados é uma mentira, visto que, e aí você vai argumentar, fruto dessas ideologias que camuflam o verdadeiro cenário enfrentado pela comunidade. Ou seja, essa questão da ideologia, de você estar alienado, de você não perceber como se tivesse uma venda nos seus olhos e você não percebe o problema. E isso, essa questão da alienação, acaba se encaixando em qualquer tema, porque se o problema existe e ninguém faz nada, é justamente por conta dessa alienação. Está todo mundo seguindo uma massa e não percebe que o problema está ali e que tem que ser resolvido. E é por isso que eu acabo usando nas minhas redações esse argumento, né, o argumento da alienação. Um outro exemplo também que remete a essa questão da alienação é uma outra alusão, só que essa eu usei, se eu não me engano, foi no Enem 2021. Vamos lá. O historiador Karl Marx, por intermédio dos manuscritos de Paris, ratifica que a situação do cidadão é alienada. Isto é, ele não adota uma autonomia pensante frente às questões recorrentes do local onde vive. Paralelamente, o fundamento é este: preso em uma bolha sociocultural marcada por, né, e aí você vai argumentar, essa argumentação é falando do tema, né, digamos assim. Porque você também não pode falar só da alienação e esquecer de falar do tema. Você tem que citar o tema da redação na hora. Continuando. A população tende a padronizar o tema, como eu falei, como um fato cotidiano e normal. E esse argumenta novamente e finaliza. Então é isso, né? São duas formas de você usar, de você mencionar a alienação, de você argumentar voltando para a alienação, né? Então é basicamente isso. Esse é o meu primeiro argumento coringa e que eu gosto bastante de usar, porque traz justamente essa ideia que eu falei, de você não perceber que o problema está ali, de você estar alienado. Você é um sujeito que está alienado, não percebe que o problema existe e que tem que ser combatido. Então você vai seguir na massa
como eu falei, e não percebe, né, esses entraves. Então, é um ótimo argumento coringa, encaixa qualquer tema e eu uso nas minhas redações, caso você queira. Tá aí duas opções para você argumentar, né, relacionando com essa questão da alienação. O segundo argumento coringa é a passividade social. A passividade. Eu acho que vocês já devem ter visto, não sei, quem já me acompanha também há bastante tempo viu que eu também uso bastante a passividade, porque isso é bem semelhante à alienação. A diferença é que nessa questão o indivíduo está parado, ele está inerte. Se o problema existe, é porque existem pessoas que não combatem o problema. Então aqui é nesse momento que eu já coloco o agente social, quem tem que resolver o problema. Ou então culpar alguém, né? Culpar o Estado, culpar a mídia. Então é aqui que eu falo isso. Por que isso? Porque quando a gente culpa, a gente diz, né? Esse agente social, ele não está fazendo nada para resolver o problema. E é por isso que o problema existe. Ou até mesmo a população não faz nada, é passiva, né? Fica de frente com o problema e não resolve. Então, assim, é bem semelhante também com a alienação. E é uma ótima forma de você usar a passividade, de você argumentar em cima da passividade. Porque serve para qualquer tema, né? Como eu falei, se o problema existe e ninguém faz nada, é justamente por conta dessa passividade. Não existe um sujeito ativo, eficiente para combater o problema. Então, é um ótimo argumento também. E aí, semelhante com a alienação, eu trouxe dois materiais de estudo, caso você queira também usar esse argumento na redação. O primeiro foi o que eu usei no Enem 2021. No filme Peter Pan, por exemplo, a Terra do Nunca é vista como um refúgio para os meninos perdidos, os quais evitam enfrentar a realidade e assumir responsabilidades. Entretanto, sob a ótica da psicologia analítica, essa segurança gera uma estagnação no sujeito, ou seja, ele não cresce, seguindo condicionado e inerte. É por essa razão, de modo análogo, que o povo brasileiro, diante do desafio de, e aí você vai argumentar, apresenta uma postura alienada e passiva, visto que, assim como os meninos perdidos, ele encontrou na bolha uma área de refúgio. E aí você finaliza argumentando. Então é uma ótima forma de você argumentar relacionando com essa questão da passividade. E uma outra opção também foi o que eu usei no Enem 2022. No conto Alice no País das Maravilhas, para além da temática infantil, observa-se uma filosofia de vida, na qual Alice, perdida e desorientada, é confrontada por um gato. Para ele, a sua falta de propósito no caminho abre margem para ter e aceitar qualquer fim. De modo análogo, a consequência é esta: a sociedade, passiva e alienada, frente ao tema, assumiu a mesma postura de Alice, dado que, e esse argumento finaliza, reforçando, infelizmente, essa realidade. Então, como você pode observar, né, dos 3 anos para cá, eu uso isso na minha redação. Eu sempre menciono a alienação e a passividade. Porque são argumentos coringas, não tem erro, e eu acabo ganhando tempo na hora da prova, né? Como eu falei, porque já é certeiro. Eu vou usar sempre a alienação e a passividade. E além desses dois, né, que é a alienação e a passividade, esses são os que eu mais uso. A gente também tem o individualismo. Então eu vou te mostrar primeiro um exemplo, uma alusão coringa, voltada para essa questão do individualismo. E aí eu falo um pouco sobre isso. O filósofo George Hegel ratifica que o senso comum é um elemento prejudicial para a sociedade moderna, pois faz do indivíduo um sujeito indiferente, né, individualista, com os entraves, né, com os problemas. É por esse motivo, de forma similar, que o cidadão, frente ao tema da redação, assume uma postura displicente, já que aceita a problemática sem questionar, justamente por conta dessa indiferença, né, desse individualismo. Então também é um ótimo argumento coringa, essa questão da individualidade, né, do indivíduo. Por quê? Porque o problema existe, ele sabe que o problema está ali e não faz nada, ele só olha para si. Então também é uma ótima forma de você usar o individualismo. Se você perceber, esses 3 argumentos eles se relacionam, né? Tanto a alienação como a passividade e o individualismo. Porque tudo isso mostra a ineficiência, a negligência do indivíduo frente ao problema. Então acaba sendo são ótimas formas de você argumentar, né? Porque são argumentos coringas, serve para qualquer tema, você ganha tempo na hora da prova. Então eu tenho certeza que aplicando essas dicas, você vai conseguir melhorar, né? Ter um bom desempenho na redação, vai conseguir desenvolver mesmo o seu raciocínio, porque você já tem um argumento certo, então fica muito mais fácil, muito mais prático de você pegar um tema e já desenvolver, né? E discorrer ali seu texto. São 3 formas de você argumentar, né? Encaixando em qualquer tema, como eu falei. Eu espero que vocês usem. Eu uso bastante, gosto de usar. Então tá aí, a dica é essa. E caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, falem nos comentários. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui comigo e até o próximo vídeo.